Esse é mais um episódio do 10xCast, seja bem-vindo. Hoje nós vamos bater um papo sobre parcerias e experiências no mercado de seguros e um pouco do mercado financeiro também. Trouxemos aqui hoje o nosso parceiro comercial que está cuidando da nossa parceria, nossa expansão para outros países como os Estados Unidos, na região de New England, Massachusetts, Boston. Vou falar com ele, Daniel Ribeiro. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Douglas. Prazer estar aqui falando com você. Daniel, vamos bater um papo sobre alguns assuntos, vamos falar sobre alguns assuntos do dia a dia corriqueiro, do mercado de seguro, do mercado de investimento, do mercado de consórcio, porque isso são todas as soluções que a 10x Global oferece para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Sim. E você, como um parceiro que agregou ao nosso time, sabe que a nossa preocupação é exatamente essa: ser um hub com soluções para proteção, manutenção e conquista do patrimônio dos nossos clientes, daqueles que estão perto de nós, dos brasileiros que estão nos Estados Unidos e querem, de repente, conquistar um imóvel aqui, dos que estão aqui, de repente, querem conquistar um imóvel lá. Sim. E aí? É muito importante esse momento, porque informação é uma coisa que não ocupa lugar. E nós vivemos num mundo onde as oportunidades elas são diárias, né, constantes. Tem oportunidades na frente dos brasileiros que estão lá ou dos que estão aqui de uma forma geral. E muitas das oportunidades elas não são aproveitadas por falta de informação. Então a nossa missão primeira é levar informação. A pessoa de posse da informação ela vai ter mais condições de decidir o que é melhor para ela e nós estamos aqui para ajudá-las, né? É exatamente isso. O trabalho de quem trabalha com seguro, né? A missão de quem trabalha com seguro, com planejamento financeiro, ela passa pela educação. Essa é uma das nossas missões, com certeza. Principalmente falando nós brasileiros, uma questão cultural, né? A gente não foi ensinado sobre isso na escola. Sim. Então isso vem passando de geração para geração e cria-se muitos tabus e muitos preconceitos a respeito. E isso acontece por falta de informação, eu tenho que repetir isso. E como que é a experiência, há quanto tempo o senhor já reside e trabalha nos Estados Unidos? Como que é a experiência do senhor? E esse choque, como o senhor falou, o brasileiro não tem essa cultura, não tem essa base, a base do seguro, a base da proteção, a base da conquista, a base da manutenção, né, do planejamento. Não é algo que faz parte da nossa cultura, nem faz parte da nossa grade curricular na escola, especificamente. Os nossos irmãos brasileiros já é conhecido pela disponibilidade, pela disposição em trabalhar, e trabalha muito e corre atrás, mas não para planejar. E muitas das vezes essa questão traz um complicador futuro, porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você chegar tá bom. A pessoa tem que ter meta, tem que ter foco e saber para onde está indo. Eu já estou residindo, respondendo a sua pergunta, há quase 20 anos nos Estados Unidos, e na indústria de seguro e planejamento financeiro eu já estou indo para o meu 11º ano. 11 anos de experiência com seguro e planejamento financeiro. Sim. Conta um pouco da história do senhor, como que o senhor foi inserido no mercado de seguro, nessa indústria, como que o senhor começa, que lá o senhor trabalha mais com brasileiros, com americanos. Sim. Como que funciona? Eu foco muito em ajudar a nossa comunidade, porque eu entendo que esse tipo de trabalho é um trabalho que a minha primeira missão é em trabalhar com seguro, com planejamento financeiro, agora mais diretamente também com o consórcio, é ajudar a nossa comunidade. Porque, como eu já disse, a nossa comunidade ela não tem tempo para conversar sobre esses assuntos, porque ela trabalha muito. Então, eu até adianto que o desafio maior é sentar para levar essas informações, porque o tempo das pessoas é muito corrido, as pessoas não têm tempo. E não dão prioridades, ou prioridade para isto por falta de informação, porque vai deixando o tempo passar. E a gente sabe que quando a gente fala sobre matéria financeira, qualquer tipo de investimento, o fator principal é o tempo.
E se a pessoa vai trabalhando, não para, não tem, né, informação para tomar decisão na hora certa, pode ser que quando ela vá pensar em tomar, o tempo seja um fator limitante para ela alcançar os objetivos dela. Com certeza. Né? E no dia a dia, o senhor vê brasileiros que de repente passou 5, 6 anos lá e ainda não conseguiu fazer uma reserva financeira para talvez voltar para o Brasil? Esse assunto eu falo com você assim, até com um pouco de sentimento de tristeza mesmo, porque é lamentável quando você encontra com uma família, alguém que está lá trabalhando, lutando, que foi atrás do sonho americano, depois de estar lá ralando por muito tempo, né? Ele ainda não tem uma reserva, não tem um direcionamento, e muitos deles já estão chegando, para dizer a verdade, próximo da idade de se aposentar ou do momento de estar descansando, mas ele não planejou. Então, a aposentadoria de uma forma bem direta e objetiva não é destino, é planejamento. Se você não planejar, você vai até ter a idade de se aposentar, mas você não vai aposentar porque você não se planejou para isso, né? Mas no dia a dia, os brasileiros, como eu já disse, trabalham demais, não têm informação, mas devagarzinho essa cultura vai sendo quebrada, porque a comunidade brasileira está inserida dentro de um país, Estados Unidos, onde a cultura de seguro, a cultura de planejamento, ela é muito, muito forte e evidente. A gente vê pessoas chamando e querendo informações, falo isso dos americanos, da comunidade, né, americana, buscando informação e tentando fazer um planejamento para crianças com 15 dias de vida. Então isso é muito gostoso de ver, mas em contrapartida, né, vamos levar para o outro lado, a gente encontra lá, né, que eu visito famílias direto, eu estou conversando com a comunidade, pessoas que estão lá a curto prazo, e assim, a gente tem que tirar o chapéu, porque são pessoas que têm uma visão, né, e que já estão com pouco tempo na América, mas já está com uma situação encaminhada, se não resolvida, mas encaminhada para se resolver a médio e curto prazo. E recentemente, conversando nos bastidores, o senhor me contou a respeito de alguns receios de alguns brasileiros que têm procurado, devido à circunstância atual dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, alguns brasileiros que até têm um certo receio de manter o investimento lá e desejam de alguma forma voltar a mandar o dinheiro regularmente para os Estados Unidos. Para o Brasil. Para o Brasil. Essa insegurança ela é visível, porque a pessoa está lá, ela está numa situação, se é que eu posso usar essa palavra, ilegal, que eles são até legais, mas eles estão numa situação imigratória irregular, vamos colocar assim, fica melhor. Então ele tem o receio de ser forçado a sair do país, ou ele tem o planejamento de vir embora, porque viver nessa situação não é fácil. É muito difícil viver uma insegurança. Até para a pessoa produzir, eu acho que fica um pouco limitado, né? A capacidade dela de produção. Mas então hoje as pessoas tentam investir o mínimo nos Estados Unidos, mas eles temendo ser mandado embora ou ter a necessidade de vir ou ter a iniciativa dela própria de vir embora, ela quer ter o famoso pé de meia aqui no Brasil para chegar e ter, no mínimo, uma moradia, uma casa, né, onde se abrigar a família e ter também um recurso para, de repente, começar alguma coisa aqui, né? E pensando nesse cenário, como que foi o cenário de atuação profissional do senhor no mercado, na indústria de seguro e planejamento financeiro? Como foi que a 10X Global, nossa equipe, como que o senhor chegou até nós, qual foi o ponto que o senhor identificou que nós poderíamos somar junto a essa trajetória e essa missão do senhor? Sim, eu não acredito muito em coincidência, eu acredito muito em propósito. Então, se eu conheci através, né, de parceiros aqui que estão atuando aqui dentro, e me apresentou, e eu vi uma oportunidade de estar ajudando a nossa comunidade que tem esse anseio. Porque dentro do que eu faço, dentro do que a gente faz, o nosso objetivo, se não deve ser
ajudar a comunidade, ajudar as pessoas com informação e viabilizando instrumentos para que elas possam alcançar os sonhos delas, né? Então foi dessa forma que eu achei muito interessante uma oportunidade que vem de encontro à necessidade da comunidade. E nós temos atuado basicamente na comunidade que o senhor atua com o produto de consórcio, Sim. certo? Com um dos nossos braços de trabalho, que é a Porto Sião Consórcio, nossa equipe especializada em levar o consórcio. Por que o senhor acredita, o que o senhor vê na comunidade, o porquê que o consórcio ele é uma excelente oportunidade de investir e mandar um capital para a compra de um patrimônio no Brasil? Exatamente como que o senhor faz o cliente enxergar isso? Porque a gente sabe que o mercado de consórcio não é um mercado que os brasileiros que estão fora têm acesso. Uhum. Não é uma opção em alguns mercados fora do país, fora do Brasil. Sim. Então como é que o senhor leva isso? Como que os clientes têm visto essa oportunidade? Eu parto do seguinte princípio. Todo dinheiro seu, ele precisa ter um nome, ele precisa ter um destino. Porque se você não der um destino para o seu dinheiro, se você não der um nome para o seu dinheiro, alguém vai colocar nome no seu dinheiro e vai ficar para ele. Então, as pessoas, às vezes elas pecam e não alcançam o objetivo, até têm um sonho de ter um apartamento, de ter uma casa, de ter um carro, mesmo aqui no Brasil, mas ela não está bem direcionada e informada como viabilizar e conseguir isso. Por quê? O dinheiro dela está, como eu diria, está available, está disponível e não tem um direcionamento. Eu costumo até direcionar uma pergunta direto para o cliente da seguinte forma: você gasta o dinheiro do seu aluguel? Ele vai me responder na hora: não. Por quê? Porque eu tenho que pagar o aluguel. Você entende que ele tem um destino, que ele tem um nome, por isso você não gasta. Então, o que não tem nome, o que não tem destino, eu dizia, né, agora eu tenho que mudar a minha fala, que quando você se prepara para trabalhar de manhã, escove seu dente, bota o seu nariz para fora da casa, para fora da sua porta, todo mundo que olha para sua cara pensa que o seu dinheiro fica melhor no bolso dele do que no seu. Ele Sim. vai inventar um jeito para pegar o seu dinheiro. Sim. E por que ele pega? Porque ele tem estratégia, ele tem um marketing, ele tem toda uma promoção para te apresentar alguma coisa atrativa para chamar o seu interesse. Se ele te atraiu, olha, tá barato, tá legal, que eu queria ter isso, mas se o seu dinheiro está disponível, juntou a fome com a vontade de comer, você vai comprar. Mas se o seu dinheiro já tem um destino, já tem um nome, ele pode te oferecer o que for, falar, tá muito legal, mas eu não vou pegar porque o meu dinheiro já tem um destino, o meu dinheiro já tem um nome. E é assim que eu levo para a nossa comunidade essa informação do consórcio. Por quê? O seu objetivo é ter uma casa, é ter um apartamento no Brasil? Ok, então vamos colocar nome numa parte desse dinheiro que está disponível, que vai ser a sua casa, uma fração pequena talvez da sua casa, mas que isso vai te levar a realizar o seu sonho. Então, a partir do momento que ele assume um compromisso, porque é um compromisso, e é um compromisso a médio e longo prazo, não é uma prestação que você faz na loja ali de 6 meses, daqui 6 meses você está ok? Não, ele tem que entender que é a médio e longo prazo. Então, feito isso, aquele dinheiro vai estar reservado para a realização daquele sonho. Sim, e financeiramente falando, para o brasileiro que está fora do país, trabalhando e sendo remunerado numa moeda mais forte do que a nossa, é uma vantagem financeira, né, para que ele consiga ter cartas maiores. Digamos, né, que ele tem o sonho, ele tem o recurso, ele só precisa formalizar para que isso aconteça. Se comprometer com o próprio sonho, né? Exato. É isso que a gente fala. A gente trabalha bastante na Porto Sião Consórcio com a ideia de que a gente não quer depender da sorte, né? Muitas vezes a gente, quando fala consórcio no mercado brasileiro, as pessoas ficam, mas eu vou pagar e nunca vou ser sorteado. Mas não é exatamente isso que nós estamos falando. Mas vamos colocar isso como um plus, é um benefício a mais. Sim, isso é... Vai que... A sorte, ela tem que ser um plus, mas nós estamos falando de um planejamento. Correto. De um planejamento financeiro, nós estamos falando de uma estratégia bem colocada para que você possa ter o seu patrimônio, né? Começar a construir o seu patrimônio
com o poder de compra, inclusive à vista, né? Sim. Que o consórcio E dá. aí eu confesso que eu tenho sido bastante surpreendido com essas questões de quando apresenta a proposta, quando apresenta esse meio para se conseguir o que a pessoa está buscando, é que na maioria das vezes a pessoa fala, olha, eu já pensei sobre, mas só que não para poder ter informação e saber exatamente como funciona, porque tem muita histórias em cima do consórcio. Sim. As pessoas criam, e o nome já fala, é um pré-conceito. Eu faço pré-conceito de uma coisa que eu não tenho conhecimento, porque se eu tenho conhecimento, eu tenho um conceito formado sobre aquilo. Correto? Correto. Então ele não tem um conceito, ele tem um pré-conceito. Ele acha que é assim, contaram para ele que é daquela forma. Então ele tem que sentar aí com um especialista, cada um no seu quadrado, para ver de fato como funciona, e de posse da informação ele vai ter condição de tomar a decisão. E isso vem muito de encontro no que nós já falamos no começo da nossa conversa, né? Sim. A cultura do brasileiro é uma cultura muito imediatista, não tem planejamento, a gente não consegue, se não for reeducado, Sim. pensar a médio e longo prazo. E isso é uma questão que pode muito bem ser usada como um planejamento. Nós estamos falando aqui, muitas pessoas buscam ter a sua moradia, buscam ter o seu carro, mas isso pode ser usado, o veículo, o consórcio, como um meio de investimento até para um planejamento de um complemento de aposentadoria, vamos colocar assim. Porque é um fator que muito me preocupa e eu vejo isso muito na comunidade. Quando eu falo me preocupa, porque eu gosto sempre de me colocar no lugar da outra pessoa que está conversando comigo. Eu não me vejo velho, que já estou bem próximo disso, pagando conta ou dependendo de alguma situação que não seja as minhas economias, para que eu possa ter um estilo de vida razoável vamos dizer assim, na minha velhice. Mas infelizmente, a comunidade brasileira, de novo, culturalmente falando, só lembra que tem que ter algum investimento pensando no seu futuro, e vamos dizer diretamente num complemento de aposentadoria ou numa aposentadoria mesmo propriamente dita, na hora que chega na hora de aposentar. Porque a vida vai, né, tirando o Zeca Pagodinho de lado, a vida vai, e quando chega na hora, e agora? E agora? O fator tempo pode te limitar para muitas coisas. Então é hora de começar a planejar enquanto está mais cedo para... E aí, pensando, né, na realidade do mercado, na realidade cultural do Brasil, muitos brasileiros, ao se deparar com a opção do consórcio ou do financiamento, vamos dizer assim, acabam optando pelo financiamento pela questão do tempo. Exato. Porque no financiamento você tem acesso ao bem de forma mais rápida. Digamos que tudo tem um custo. Se você quer ter o bem de imediato, vai pagar juro alto. Agora, se você tem paciência e pode esperar um pouquinho e planejar de uma forma bem inteligente, você vai deixar de pagar o juro, mas vai ter que aguentar um pouquinho para poder... Mas até nesse momento, existem muitas estratégias financeiras dentro do consórcio, como por exemplo, nesse tempo que você vai aguardar, você pode aproveitar uma parcela reduzida, como nós temos várias campanhas durante o ano, onde pega uma parcela reduzida e vai pagar 60%, 50% do valor até a contemplação. A gente, trabalhando com isso e especializado nisso, pode ajudar com um estudo dos últimos, referência dos últimos meses, como que está o andamento daquele grupo do consórcio que ele entrou e viabilizar uma economia para que dê um lance e adquira o bem mais rápido. Cada caso é um caso, cada necessidade, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um sonho. E a gente, quanto especialista na área, vai trabalhar focando, né, bem diretamente nas necessidades e nos anseios de cada cliente. E é uma solução, Daniel, até mesmo para aquela pessoa que, porventura, já tenha conseguido juntar um dinheiro. Sim. Vamos imaginar, porque a gente está falando aqui do brasileiro que ainda não conseguiu juntar, não se planejou, não se comprometeu. Mas existe também aquele brasileiro que, porventura, já fez uma poupança, já tem um dinheiro guardado aqui no Brasil, e aí... pouco se sabe que o consórcio também é uma opção vantajosa para ele. Então, Douglas, se você tivesse um dinheiro assim para comprar um carro zero, você gastaria todo o seu dinheiro comprando seu carro zero? Vai lá e comprar o carro assim que está ele à vista?
Se eu tivesse uma opção melhor... Então vamos usar o consórcio para isso, vamos fazer uma carta de crédito no valor do carro que você está querendo, vamos usar aí de repente 50%, 60% desse dinheiro para dar um lance e pegar esse carro quase que de imediato, não é uma promessa, mas é um estudo de caso que tem que ser feito, e o resto do dinheiro você vai aplicar para ajudar a pagar a carta de crédito. O que você acha? Então se eu tenho um capital para comprar à vista, eu consigo comprar o mesmo bem com 50% desse No capital. final você vai estar com o bem quitado na sua mão e 40% ou 50% do dinheiro no banco. Continua aplicado, rendendo, Eu acho um pouquinho inteligente, não é? gerando capital para pagar a parcela do consórcio que eu fiz. Sim. É um pouco inteligente. E nós estamos falando de veículo. No caso de imóveis, se você faz alguma coisa bem semelhante do que nós fizemos aqui, a proposta aqui, você vai ter o imóvel. Se for para você morar, porque você está no aluguel, você deixou de pagar o aluguel, então você tem o dinheiro do aluguel para te ajudar no pagamento da sua carta de crédito. E se for um investimento, você tem o aluguel daquele imóvel para também te ajudar a quitar. Exato. E fica mais inteligente ainda quando você chega nesse ponto, você não para, você já faz outra carta imediata para você ter outro apartamento. E você consegue fazer aí, de repente, uma renda passiva que vai te ajudar muito no futuro. A gente costuma receber algumas objeções, né, e alguns preconceitos a respeito do consórcio no nosso atendimento dia a dia, com os nossos parceiros, de que o consórcio ele é uma dívida, não é um investimento. E a gente costuma trabalhar no seguinte, na verdade depende de como você vai usar. Porque o consórcio ele é uma ferramenta de compra de um patrimônio. A depender de qual estratégia você vai usar, ele pode ser uma dívida, mas ele também pode ser um investimento. Né? Se você não tem o dinheiro, a dívida é uma forma de você conseguir o bem. Sim. Desde que seja uma coisa planejada, ter dívida não é problema e nem defeito de ninguém. Desde que você... Sim. Ter dívida é uma questão inteligente. Eu estou fazendo dívida, mas o investimento, o tipo de investimento que me gerou aquela dívida, ele vai me dar um retorno. Ou seja agora, ou seja amanhã. Mas eu tenho um retorno. Nós costumamos chamar de dívida boa, aquela dívida de alavancagem, né? Exato. Porque você vai alavancar o seu patrimônio. Sim, é uma dívida, mas uma dívida de alavancagem, porque você, metade do dinheiro, vai conseguir ter acesso a um patrimônio, a 100% do patrimônio. E eu sou um pouquinho mais direto quando eu vou conversar diretamente sobre isso, Douglas, porque quando a pessoa ela faz isto, ela pega faz uma dívida, na cabeça dela eu estou fazendo uma dívida para a médio e longo prazo. Isso eu falo com os clientes o seguinte, faça alguma coisa dentro do que fica confortável para você, porque é a médio e longo prazo. E eu sou bem direto em dizer o seguinte, o que nós temos hoje é o presente, o nome é presente, não é futuro nem passado, o próprio nome já fala, é um presente que nós temos no dia de hoje que nós estamos vivendo. E a gente está conversando em cima de planejamento futuro, nem eu, nem você, nem ninguém tem certeza que esse futuro vai existir, correto? A gente tem que ter responsabilidade com o nosso futuro. Por isso eu digo para os clientes, vamos fazer alguma coisa que seja dentro do seu sonho, dentro do seu objetivo, mas que seja confortável para você botar a cabeça no travesseiro e não achar que você fez uma dívida, mas ter a satisfação e a tranquilidade de dormir tranquilo, de dormir, ter um sono, né, para descansar mesmo, sem se preocupar que gerou uma dívida, mas ter a tranquilidade de que o futuro está planejado. E se usarmos o consórcio como uma ferramenta, a gente vai conseguir fazer isso sem pagar juros. Né? É importante ressaltar que é uma estratégia sem juros. Ah, mas não existe uma taxa? Sim, existe uma taxa de administração para que seja feito a administração de todo o recurso. Né? Talvez você que esteja nos assistindo nos Estados Unidos ou no Brasil não tenha clareza de como funciona um consórcio. Mas eu costumo dizer que o consórcio é simplesmente uma ferramenta de compra programada em grupo. As pessoas se juntam e todo mês algumas pessoas daquele grupo vão ter acesso ao crédito e ao capital. E aí depende da estratégia que vai definir quem vai ter acesso ao capital. Uma delas é o sorteio. Sim, essa ideia é bem clara no meio da nossa comunidade, principalmente nos Estados Unidos. Por quê?
Eu nem havia comentado isso com você antes, mas existem no meio da comunidade pessoas que se associam, famílias, amigos chegados, e fazem consórcio entre elas. Cada um tem o seu objetivo, às vezes nem tem o objetivo também, só faz para juntar o dinheiro. E aí pega lá, 10 pessoas, cada uma vai dar $500 por mês, então nós temos aí o total de $5.000, correto? Correto. Então eles pegam lá 5 pedras, sorteia lá a numeração, cada um tira um papelzinho, e aí todo mês cada um vai dar 500 e um deles vai receber 5.000. Grosseiramente, é basicamente isso. É assim que funciona, esse é o consórcio. E isso existe lá no meio da comunidade de uma forma informal. O que às vezes eu aconselho as pessoas a evitarem fazer uma coisa regulamentada, porque isso não tem tanta segurança. Exato. Amigos, irmãos, envolveu dinheiro, infelizmente essa é a realidade, a gente tem que ser franco em dizer. Fica meio complicado. Por isso que o consórcio regulamentado tem toda a fiscalização do Banco Central e existem as administradoras de consórcio, como a Porto Bank, que é a nossa principal parceira hoje, que é uma das top 3 administradoras de consórcio. No caso deles, não tem nenhum fundo de reserva. Se alguém resolve não pagar, o grupo está com a saúde financeira comprometida. Exatamente. No caso desses amigos, né? Se alguém resolve não pagar, esse mini consórcio. O que no administrador isso não acontece, porque se há inadimplência, existe um fundo de reserva que garante aquela contemplação. Né? Mas, claro que o nosso trabalho também é colocar o cliente numa administradora que tenha saúde financeira, né? Faz parte disso, por isso a Porto é uma das nossas principais parceiras, porque ela é top 3 administrador de consórcio no Brasil, regulamentado pelo Banco Central em número de reclamações baixas, pouco problema, agilidade na contemplação, agilidade no processo e uma das menores taxas também de administração do mercado, né? E que trabalha com parcelas reduzidas em vários meses. A gente tem essa facilidade, né? Mais uma facilidade, né? Esse facilitador para você ter acesso. Porque até você contemplar, você vai pagar 35%, 40%, até 50% da parcela, né? Até ter acesso ao crédito total. Então o consórcio tem ajudado aos brasileiros que moram fora do país a fazer essa reserva de capital. E você que porventura já tem o capital, saiba que também é uma estratégia para que você, com metade desse capital que porventura você já tenha guardado para fazer uma compra à vista, você consegue ter acesso ao mesmo crédito. E eu falo isso com muita propriedade porque o meu primeiro imóvel que eu adquiri nos Estados Unidos, em 2021, bem na pandemia, 2020 para ser mais preciso, eu comprei com uma carta de crédito que eu fiz aqui no Brasil. Eu sempre fui da área financeira, sempre fui bancário aqui no Brasil, e quando eu estava há 2 anos nos Estados Unidos, eu virei para minha esposa e disse o seguinte: olha, a gente vai continuar aqui? Vamos. 4 pessoas em casa, 2 adolescentes, e o país é consumista e é capitalista, e a coisa vira, se você não administrar, não planejar, acontece o que a gente encontra hoje. Chega em casa de famílias que têm 30 anos nos Estados Unidos e infelizmente não tem nada. Infelizmente também a gente tem que ouvir: pô, Daniel, se eu soubesse dessa informação quando eu cheguei nos Estados Unidos e tivesse guardando pelo menos $100 por semana, que é possível guardar, qualquer pessoa consegue guardar isso nos Estados Unidos, o cenário seria diferente depois de 30 anos. E num cenário desse, onde se guardar $100 por semana, nós temos $400 ou 500, dependendo do mês. Sim. $500. Que na taxa de câmbio hoje... 30 mais ou menos. Vai dar uns 5,30, né? Nós vamos estar falando aí de 2.300, R$2.500, porque até um pouquinho mais. Tem condição de fazer uma boa carta de crédito. Mas voltando na sequência, eu falei com a minha esposa: nós vamos continuar aqui? Vamos. Então você vai concordar comigo, eu dizendo para ela: nós vamos fazer uma prestação fixa, né? Voltando nisso da minha fala, vamos colocar nome numa parte do nosso dinheiro, vamos direcioná-lo, porque senão a gente vai fazer 10 anos de América e a gente não vai ter um tostão furado. Então a gente precisa fazer isso. Ela concordou comigo. Na época eu procurei uma administradora e fiz um consórcio, na época de R$240 mil,
Eu paguei 10 anos aquela carta. E na minha inocência, eu não tinha ainda muito conhecimento, na minha falta de ignorância mesmo, porque ignorância é falta de conhecimento, eu pagava atrasado para não participar do sorteio. Eu não sabia que a pessoa sorteada podia optar em receber a carta ou não. Ela poderia deixar lá e às vezes quando deixa recebe até uma quantidade boa de juros. Sim, né? começa Pois a é, render. eu pagava atrasado pensando que eu não para não ser sorteado, porque eu não queria ser sorteado. No meu caso, diferente dos outros que quer o negócio de imediato, que quer pegar... Não, eu não queria. Eu queria acumular o dinheiro que eu já tinha um planejamento, que seria a entrada de um imóvel para mim nos Estados Unidos. E até então eu não conhecia o serviço da Porto, que você pode comprar uma casa fora. Na época eu não podia, e eu queria comprar a minha casa fora. Então eu precisava de ter quitado a carta para me pegar o dinheiro, porque antes disso eu não ia conseguir. Então o que eu fiz? Paguei por 10 anos, peguei no final R$240 mil, levei para os Estados Unidos e dei entrada na minha primeira casa nos Estados Unidos. E hoje também estou com o meu carro que eu adquiri através de consórcio. Estou pagando lá a minha carta, já peguei o bem, já estou usufruindo bem e pago lá as minhas parcelas sem juro, né? Só com a taxa de administração, que está bem confortável dentro do planejamento. Sim. E hoje já é uma opção, né? Comprar o imóvel fora do país. Então você Sim. que é brasileiro, se quer comprar um imóvel nos Estados Unidos, sabe que o consórcio também é uma opção para isso. Sim, né? Na maioria das pessoas que estão lá, que pensam em voltar ou têm uma instabilidade migratória, ele quer fazer um investimento aqui. Então, essa é uma ferramenta primordial para que ele possa viabilizar os sonhos. E aqui nós trabalhamos dentro do nosso ecossistema, nosso hub de soluções financeiras, nós trabalhamos além da contemplação. Porque de repente você está ouvindo a gente falar sobre ter um consórcio para comprar uma casa, a primeira casa nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, mas essa é uma realidade. Mas se é o segundo imóvel, o terceiro imóvel, nós temos o nosso braço que é a DX Invest, que vai te ajudar a rentabilizar ainda mais esse imóvel com um planejamento estratégico. O que é de extrema importância, porque as pessoas que estão fora do cenário, não são inseridos diretamente aqui, embora hoje está tudo globalizado, você consegue ter notícia de onde você estiver, mas aqui dentro, a economia, como que está funcionando, aonde comprar, aonde vai ser mais rentável. Quem está lá fora e não tem a possibilidade de estar vindo ao Brasil para poder ter essas informações e acompanhar de perto, precisa de uma assessoria bem direta sobre isso. Né? Exatamente. E esse é o nosso braço que nós chamamos de 10x Invest. Toda semana a gente conversa aqui sobre as soluções que a 10x Global tem. E a 10x Invest tem essa preocupação, sabe? Fantástico. Não só te levar a contemplar a sua carta, não só te levar a ter acesso ao imóvel, mas te ajudar na escolha de um segundo imóvel para gerar uma rentabilidade maior com a estratégia de aluguel, Sim. mas a estratégia de aluguel correta. Direcionar para maximizar os retornos. Direcionar para o local certo, para o mercado certo, e ter uma equipe de consultores, corretores de imóveis e assessoria jurídica para ajudar nisso. Perfeito. E aí é o que fala, alavancagem de patrimônio com capital de terceiro, porque dentro dessa estratégia a gente costuma dizer que é 30-70, com 30% do valor necessário para a compra de um imóvel desse, você vai ter acesso a esse imóvel, os outros 70 vão ser pagos pela própria operação, Sim. pela própria estratégia. Isso é totalmente possível, tanto aqui no Brasil, para quem está fora e quer comprar no Brasil, quanto quem está aqui no Brasil e quer comprar lá nos Estados Unidos. Excelente. Lá. Então, essa é uma das funções, né, da nossa hub de produtos e soluções para o cliente, a 10x Invest. Sempre pensando em trazer soluções para proteção, conquista e manutenção do patrimônio dos nossos clientes. Excelente. Bom, Daniel, nós falamos um pouquinho sobre o cenário de consórcio, o cenário de investimento, de planejamento financeiro para os brasileiros que estão nos Estados Unidos. O Daniel está com a gente aqui hoje no Brasil, na sede da nossa empresa, no nosso escritório, nós estamos conversando um pouco sobre isso. Goiânia, tem muito goiano lá. Eu estou aqui comendo piqui para ele. Em Goiânia, Goiás. Logo ele retorna para os Estados Unidos. Sim. Veio fazer uma imersão dentro da nossa estrutura, conhecer toda a nossa equipe, porque é um parceiro nosso que está levando essa missão nossa à frente, né? Lá na região
de New England, em Boston, Massachusetts. Daniel, nós acabamos de bater um papo legal, um papo interessante e que vai contribuir bastante com a nossa audiência a respeito da cultura de planejamento financeiro, atuando com os brasileiros nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que a cultura, o brasileiro, quando ele conquista o patrimônio, mesmo depois de um tempo, às vezes pagando 3 vezes mais, a depender, ou às vezes até pagando à vista, conseguiu fazer sua economia, conseguiu conquistar o primeiro imóvel à vista, mas aí entra a questão de proteção desse patrimônio. Sim. E aí que é uma das funções da DX Global, uma das nossas bases de trabalho. Além da conquista, a proteção do patrimônio. E aí nós estamos falando claramente do seguro, do mercado de seguro. Sim. E aí você que está nos ouvindo deve estar pensando assim, você está falando do seguro da casa, está falando do seguro do carro. Não, nós não estamos falando sobre isso. E o Daniel vai nos ajudar, porque a sua maior experiência, você atua no mercado, basicamente, nos Estados Unidos, na indústria de seguro, atuando com seguro de vida, correto? Sim, sim. Seguro de vida. Eu diria até que questão de proteger o patrimônio, eu vou levar mais para o lado do investimento. Eu defendo que ninguém pode acumular sem antes proteger. É como se você estivesse construindo uma casa. Você precisa fazer bem o fundamento, para depois você levantar a sua casa. É como se o fundamento ali fosse a proteção. E aí você pode construir seu patrimônio da forma que você... porque está protegido. Então você precisa primeiro proteger para depois diretamente desenvolver, né? Acumular. Exatamente. Agora, depois que você conquista também, e aí levando para o outro lado, que muita gente vai para o financiamento, quando ele financia alguma coisa, às vezes dá até a ideia de que tem um seguro na hora do financiamento, que colocou um seguro lá para proteger, mas equivocadamente as pessoas esquecem que aquele seguro que está ali embutido, na maioria das vezes, ele está protegendo o seu banco, o banco que te emprestou. Porque ele não quer correr o risco dessa casa voltar para ele, porque a moeda de trabalho dele não é casa, é dinheiro. Então ele faz um seguro, porque se acontecer ele vai ter o dinheiro de volta para ele. Mas o lado de cá, que é o lado mais frágil, que é a pessoa que está assumindo aquele compromisso, ele está desprotegido. Se acontecer alguma coisa, aquela casa não tem. Ou se o provedor daquela casa vem passar, né, a gente sabe que a gente pede para Deus guardar, mas o risco existe. Se acontece uma fatalidade com o provedor da casa, aquela casa não é da família, aquela casa vai voltar para o banco, porque, vamos colocar assim, o income daquela pessoa, o rendimento daquela pessoa vai ser enterrado junto com ele. Como que vai pagar o financiamento da casa? Então precisa realmente ter a proteção. E como você disse, culturalmente a nossa comunidade brasileira não foi ensinada sobre isso. A gente não tem essa cultura, diferentemente da cultura americana. O americano faz seguro de tudo, dos móveis da casa, não que eu não goste, sou apaixonado com animal, mas eles fazem seguro até do cachorrinho que está lá dentro de casa, tem o seguro dele. Seguros então, para receber uma visita em casa? Tudo. E isso é fantástico, eu admiro muito, estou na indústria por esse período todo e vejo que é uma preocupação. E é uma das bases para manter uma economia sólida, né? Uma economia ajustada. Mas devagarzinho eu até te falo que está mudando essa mentalidade, até pela inserção dentro da comunidade americana, as pessoas vão absorvendo a cultura e vai mudando um pouco. Mas é normal, se você fala de primeira mão com uma pessoa, ela vai bater na madeira e vai falar que chama morte. Como se tivesse alguém pulasse a senha do outro, né? Aqui nosso braço que atua nesse seguro, nessa proteção de vida, né? Que nós falamos, essa proteção de... E proteger a vida é exatamente o que o senhor falou. Às vezes, ele acaba protegendo o patrimônio, porque na ausência do mantenedor, é preciso ter capital para sustentar o patrimônio. E as pessoas têm que desmistificar essa ideia de quando fala de seguro de vida. Existem N tipos de seguro de vida e cada um muito bom para aquilo que ele foi criado. Então o que você precisa? Buscar informação. Senta com alguém que tem a capacidade de te esclarecer e te mostrar direitinho como tudo funciona e aí sim você vai poder decidir e tomar, né,
Os brasileiros fora, como que o senhor atua? O senhor tem um contrato com a seguradora grande nos Estados Unidos, que é a número 1 em seguro de vida. O senhor pode atuar somente lá com esse seguro. Sim. Nós conversamos, sabemos disso. Mas como que o senhor consegue fazer o brasileiro ser inserido nessa cultura? Quando o senhor aborda um brasileiro que está lá, como que o senhor consegue fazer que ele seja inserido nessa cultura de proteção, nessa cultura... É mostrar valor no que a gente tem para apresentar, que são as informações de como realmente funciona. Porque a questão cultural ela é quebrada quando o conhecimento chega. O que é cultura? É repetição de um hábito. Então isso foi passando de um para o outro, a ideia de que não precisa, de que não é bom, de que vai te chamar morte. Mas a partir do momento que chega a informação para uma pessoa e todo mundo tem inteligência, todo mundo tem capacidade de assimilação, e ele vai assimilar que realmente aquilo ali é importante, quebra-se esse ciclo ali e dali para frente a gente consegue ter mais facilidade de inserir a ideia e as pessoas veem a necessidade e veem valor no que elas está sendo proposto e o que elas precisam fazer. Exatamente. E aqui nós trabalhamos no Brasil, na 10X Global, especificamente no Brasil, com os nossos clientes, através do Zayo Benefícios, que é a nossa porta, o nosso braço para levar proteção. E às vezes as pessoas tendem a achar que, primeiro, vai chamar a morte, né? Quando você começa a falar do seguro de vida, elas tendem a achar que é um... Eu não gosto de falar sobre isso. Não gosta, mas é necessário. Sim, eu não gosto de falar sobre isso. Mas no Brasil também vem quebrando um pouco essa cultura, principalmente desde a pandemia, onde se viu muita necessidade, né, de ter um resguardo, uma proteção para a família, porque é nada mais isso. Quando a gente fala de seguro de vida, a gente não está falando de proteger sua família. Ninguém tem a intenção de ficar rico com a morte do outro. Ninguém. Quando você faz um seguro de vida, o que você está fazendo? Eu costumo dizer, principalmente quando a gente faz seguro de vida, a gente protege quem a gente mais ama ou quem está mais próximo da gente, caso marido e mulher, ou filhos, a família ali. Então, quando você faz um seguro de vida, eu brinco que você está dando a maior declaração de amor para aquela pessoa. Você está dizendo para ela, olha, eu me preocupo com você mesmo depois que eu estiver morto. Exatamente. Então, eu não quero que você sinta falta, a minha falta, né? No caso do falecido, na panela, no aluguel, na escola das crianças. Sinta a falta só emocional, porque sei que vou fazer falta. É um convívio, é uma vida, é uma pessoa querida. Mas emocionalmente, ok. Mas na panela, no aluguel, tem como resolver isso. Deixando condições para que os filhos continuem a estudar, Sim. continuem a se formar. Sim, aliás, quando a gente vai fazer um seguro de vida, a gente faz uma busca para saber a real necessidade daquela pessoa. A gente não pode fazer, seguro de vida não é uma coisa aleatória. Faz uma apólice para mim de não sei quantos milhões. Não, por que você precisa desse tanto de dinheiro? Para proteger o quê? Porque a função do seguro de vida é proteger alguma coisa específica. Exatamente, exatamente. E o senhor tem conseguido, né? Pela história dos senhores, tem conseguido levar essa proteção para o brasileiro. O senhor já ganhou alguns prêmios na seguradora que o senhor representa, como um dos melhores vendedores, melhores consultores, que trazer mais proteção, com mais contratos dentro da... Eu fico feliz, porque com isso a gente está criando um dinheiro dentro da comunidade, que ele não existe. Exatamente. E a gente está criando esse valor, né? Exatamente, porque no momento da necessidade é que a gente consegue enxergar mesmo o valor da proteção e o valor do planejamento. Eu costumo dizer que seguro de vida é uma coisa que você faz quando você não precisa. Exato. Porque na hora que você precisar, você não vai conseguir fazer. Exato. E em regra, seguro a gente faz para não precisar. Ninguém quer precisar. Exatamente. Ninguém quer precisar. Mas não é sobre tranquilidade, né? Sim. O que vale dormir tranquilo, sabendo que está protegido, que as adversidades que por vierem acontecer não vão comprometer a educação dos filhos, não vão comprometer as necessidades básicas, não vai reduzir o padrão de vida da família. Essa é a função, né? Essa é a nossa função no mercado. Sim. Seja o mercado brasileiro, o mercado americano, com as suas diferenças, obviamente, com suas culturas diferentes, mas a base é essa. A base é proteger. O objetivo principal do seguro de vida é esse, né? Proteção, essa é a base. O Daniel veio visitar o nosso
o nosso escritório, né? E eu queria entender quando foi que você viu que a gente poderia te ajudar. Sim. De alguma forma, nessa missão. Sim. Uma das necessidades básicas que fez eu ter esse entendimento é porque uma boa parte das pessoas que estão nos Estados Unidos hoje, eles têm, eu já disse isso aqui, né, antes, eles têm insegurança quanto à permanência deles lá. Não por vontade própria, talvez. Alguns sim. Alguns já vão para os Estados Unidos com um planejamento de um tempo determinado para ficar lá, conquistar alguma coisa e voltar. Embora a gente sabe que a pessoa vai para ficar 1 ano, ela fica 10. Se ela vai para ficar 3, ela fica 30. Mas, e a insegurança também, por causa dessas questões políticas e migratórias dos Estados Unidos, a pessoa tem muita insegurança não sabe o amanhã, ela sabe que ela tá hoje, mas amanhã ela não sabe o que vai acontecer. Então ela não quer, ela quer investir no Brasil. E muitas das vezes, nos Estados Unidos, ela não tem oportunidades que viabilizam esse tipo de investimento, esse tipo de preparação, vamos dizer assim, para um possível retorno. Então, através do consórcio, que foi o que me chamou mais a atenção do trabalho desenvolvido aqui pela X Global, 10X Global, desculpa, enrolei a ordem, 10X Global, perfeitamente. Desse trabalho desenvolvido pela 10X Global, é principalmente a questão do consórcio, porque eu vi nessa questão, nesse veículo, uma possibilidade muito grande de ajudar e viabilizar o sonho ou a concretização do planejamento dessas pessoas. Porque eles têm a boa intenção, eles têm a vontade, mas eles não sabem como fazer isso acontecer. E quando a gente fala da 10X Global, Daniel, e dessa parceria comercial, né, como nós estamos trabalhando nessa parceria, é porque, na verdade, existem no Brasil e fora do Brasil corretores, pessoas que trabalham no mercado, que têm o cliente, têm um relacionamento, sim, mas precisa de uma ajuda técnica, precisa de um departamento comercial especializado. Sim, até pela situação geográfica, né? Tem que ter alguém aqui que vai viabilizar essa situação, porque está lá longe. Embora nós estamos no mundo globalizado, muita coisa se resolve online e tanta coisa mais, mas tem coisas que não, que precisa de ter alguém no local para poder ser um facilitador. E o que muda, o que faz, o que diferencia é exatamente esse apoio, né? É isso que a gente tenta levar, que a gente tem como missão na 10X Global com os nossos parceiros comerciais. E dentro desse assunto de apoio, desculpa te cortar, eu também, né, com essa facilidade que tenho de estar lá e aqui, né, as pessoas às vezes ficam inseguras. Eu vou fazer isso lá no Brasil, mas quem vai olhar isso para mim? Eu não posso ir lá, quem vai fazer? Tem esse time todo aqui e tem a minha pessoa, que estou lá e estou aqui. Qualquer coisa que precisar, né, um voo, uma noite, anoitece lá e amanhece aqui. Com certeza. A ideia é essa mesmo, prestar todo o apoio estrutural, né? Seja administrativo, comercial, técnico, marketing, tecnologia. Nós estamos levando para os nossos parceiros nessa expansão, pode ser parceiros no Brasil ou parceiros fora do Brasil, todo esse aparato, porque a gente sabe que até chegar à conclusão do fechamento do negócio, muita coisa precisa estar muito bem alinhada. Sim. Desde o nosso relacionamento. Isso é importantíssimo, porque muitas das situações não chegam a cabo, não se concretizam pela insegurança. As pessoas têm insegurança, porque através de mídia social, através de chega muita coisa lá. Sim. Mas as pessoas até veem, mas que segurança ela sente de se envolver numa negociação com uma pessoa que está fazendo um marketing, mas ela não tem uma referência, ela não tem uma pessoa próxima que conhece, que sabe, para poder dar uma certa segurança, porque afinal de contas é o suor dela que ela está investindo naquilo ali. Exato. A gente está trabalhando com o sonho das pessoas, e isso é muito sério. Com o sonho e com o capital, né? com o patrimônio suado, que
conquistado em outro país, em uma outra cultura, algum custo emocional envolvido nisso. E eu nisso. estou lá e eu sei que se paga um preço muito alto. Sim, um custo emocional alto, né, para a conquista disso. E estamos aqui para isso, para ser essa solução, esse hub de soluções, não queremos levar para o nosso parceiro, tá aqui um consórcio, oferece para o seu cliente. Não, a gente ele já tem online lá, se ele quiser. A gente quer dar mais, né? Ele já tem online e o nosso parceiro pode encontrar outros que simplesmente faz o consórcio, tá aqui o nosso produto, se você quiser vender. Porque a gente está trabalhando, como eu já disse aqui, com sonhos, e o que a gente está apresentando vamos colocar assim de uma forma bem direta, nós, tanto na área do consórcio, quanto na área de seguro, nós estamos, colocar entre aspas aqui, vendendo uma promessa. E o que da questão, ou a situação crítica dessa negociação, não é na hora da compra, não é na hora da venda, é na hora de usar o serviço. Com certeza. Então tem que estar com um time muito bem formado, uma pessoa de bom relacionamento, de boa acessibilidade, para que na hora que você for de fato usar o serviço lá na frente, você não tenha decepção. Isso garante esse relacionamento comercial, né, tanto com o cliente, com o parceiro ou com a indústria, vamos dizer assim, que é propriamente a administradora do consórcio, a seguradora. Nós temos esse acesso de forma rápida. Acho que o senhor já teve até acesso, já teve reuniões com pessoas na alta cúpula das administradoras de consórcio, que estão sempre prontas a nos atender, a prestar o suporte, devido a um relacionamento comercial que já foi pré-estabelecido antes, um histórico dentro dessa seguradora, um histórico dentro dessa administradora de consórcio, que nos levou até aqui. E agora, tendo esse know-how, tendo esse histórico que foi construído com muitos anos de trabalho dentro do mercado, tendo esse know-how através das negociações, através da experiência comercial. Nós fazemos parte do Grupo A12, que é um dos maiores grupos de corretagem de seguros do país, e isso nos dá know-how, experiência e acesso para a solução de um possível problema que haja, ou para trazer soluções inovadoras, ou para trazer condições exclusivas para os clientes. E estamos abertos aí a todo tempo, e somos acessíveis para tirar e sanar qualquer dúvida. Porque dúvida vai existir sempre. Então, se eu não soubesse, você não soubesse, aí, né, a gente vai correr atrás, mas a gente vai trazer solução e estamos aqui para somar e para trazer essa tranquilidade. Com certeza, com muita responsabilidade e know-how no mercado, para que os nossos clientes, para que as pessoas que confiarem a construção do seu patrimônio, ou a proteção do seu patrimônio, ou a manutenção do seu patrimônio com a nossa instituição, com os nossos braços de apoio, podem ficar tranquilos que nós estamos aqui para isso. Recentemente, nós fomos uma das maiores corretoras, alcançamos um feito histórico, que é chegar ao nível de, em um mês, comercializar 300 milhões de cartas de foi consórcio. Fantástico, né? Agosto, né? Agosto. E dentro dessa sua fala agora, como eu defino essa situação da seguinte forma: a gente não tem customer, a gente tem clientes. Exato. O customer vai entrar na loja, vai comprar, vai embora, você não sabe quem é, você não sabe o que ele comprou. Não, cliente, você tem um relacionamento. E nós estamos aqui, a nossa proposta é ter um relacionamento com o nosso possível cliente. Por quê? Ele vai ter acessibilidade e tudo, como já foi dito aqui, vai ter assessoria em tudo e a todo momento. Exatamente. Então pode ficar tranquilo que, se você estiver conosco, está em boas mãos, com toda a assessoria, tanto para ser nosso parceiro comercial, quanto para ser um cliente nosso, ou para ser vamos dizer assim, um fornecedor, um parceiro comercial que vai levar outros produtos, vai agregar outros produtos no nosso ecossistema. Pode confiar de que nós estamos aqui construindo um ecossistema sólido, baseado na confiança, credibilidade e know-how de anos de mercado que toda a nossa equipe tem. Então, nós juntamos uma equipe aqui com anos de mercado para chegar até esse momento de levar isso a outros parceiros, de levar isso para outros países, alcançar os Estados Unidos,
Nós queremos alcançar vários estados dos Estados Unidos, outros estados no Brasil e ser essa solução técnica, comercial e administrativa para o parceiro que não tem essa realidade hoje. Né? Às vezes o parceiro como o senhor tem o cliente, mas não tem as outras soluções. E aí que a gente entra e soma com o nosso know-how, com a nossa experiência para fazer o contrato acontecer, para fazer a proteção acontecer, para fazer a conquista do patrimônio acontecer. Perfeito. Daniel, queria te agradecer por participar desse episódio, desse bate-papo aqui. Vou agradecer por você se deslocar dos Estados Unidos até Goiânia, Goiás. É um prazer. De Boston para Goiânia, Goiás, para falar sobre a nossa missão, né? Compartilhar. É um prazer estar aqui. Além de todo conhecimento agregado, eu não vou me referir ao piqui, mas eu vou me referir à pamonha. É uma alegria estar aqui em Goiânia. Um povo muito receptivo, um povo muito alegre, muito gostoso. É sempre bom estar aqui. Então, obrigado pela sua presença, Daniel. Em breve já retorna para Boston para continuar a missão dele lá, né, como um brasileiro que tá ajudando a comunidade brasileira em Boston a pensar na conquista, na proteção do patrimônio. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Esse foi mais um episódio do 10xcast. Próxima semana estamos de volta. Até lá.